Amados, no domingo passado nós ministramos uma palavra e eu prometi darmos continuidade nessa série de mensagens que estamos falando sobre o tema É Tempo de Reagir, amém? E nessa noite, queridos, eu quero compartilhar sobre 7 reações, é o tema da mensagem de hoje, 7 reações apropriadas que nós devemos ter diante das circunstâncias difíceis, amém, amados? 7 reações apropriadas que nós devemos ter diante de situações difíceis, amém? É inevitável, é impossível nós não passarmos por crises, lutas, dificuldades, enfrentarmos barreiras na nossa vida, na nossa existência. Isso nós temos falado, né? Não tem como, a vida é isso aí. A gente tem que matar um leão e um urso a cada dia, e de vez em quando ainda aparecem algumas serpentes que a gente tem que enxotar. Não é mole não. Mas temos a palavra, temos a promessa de Deus que Ele estaria conosco todos os dias, amém? Até o final, nos garantindo a vitória com certeza. Então, amados, nessa palavra nós estaremos abordando exatamente essa reação. Temos ensinado a diferença entre agir e reagir. Temos falado que agir está ligado à ação, e geralmente nós agimos, via de regra, nós agimos de forma organizada, de forma pensada, agimos ali anteriormente estudando todas as situações, colocando na balança. Via de regra, quando agimos é assim. Na exceção, nós agimos precipitadamente, desorganizadamente, aí dá ruim, na maioria das vezes dá ruim. E falamos sobre reação. A reação, ela está ligada, na maioria das vezes, a uma resposta a algo que sobreveio a nós e aquilo não foi satisfatório. Nós não gostamos, não concordamos, né? E a reação, geralmente, ela é bem súbita, né? Ela é bem imediata, ela é bem rápida. Então, na maioria das vezes, nós agimos por impulso, as pessoas agem impensadamente, né? É aquele tropeção, é aquela bateu, levou, coisas desse tipo. Geralmente, as pessoas reagem desta forma, é a regra, mas nesse caso da exceção é a que nós devemos nos atentarmos como cristãos, homens, mulheres de Deus, que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que mora dentro de nós. Nós devemos agir como? Totalmente diferente desse padrão, totalmente diferente dessa regra. Devemos agir sim, de forma pensada, organizada, reagir, né? De forma pensada, organizada, planejada, principalmente o que? Sob o comando, sob a direção do Senhor, e com certeza assim sendo, seremos vitoriosos. Diga glória a Deus, queridos. Então nessa noite, nessa linha, quero dar continuidade, então falando sobre essas reações em si, mais aprofundadamente, mais diretamente, como devemos reagir. E nós falamos no domingo usamos muito o apóstolo Paulo, né? Usamos bastante o apóstolo Paulo, e eu quero continuar usando o apóstolo Paulo, porque realmente ele, para nós, é um grande modelo, que enfrentou tantas provas, tantas lutas, tantas dificuldades, e as suas reações realmente são modelos para nós, amém? Então vamos lá, 7 reações apropriadas que devemos ter diante das circunstâncias e situações
difíceis. Primeiro, devo confiar apenas em Deus. Devo confiar apenas em Deus. Veja um texto comigo. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 1, verso 8, 9 e 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas sim no Deus que ressuscita mortos. Pode dar glória a Deus? O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, e que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Diga glória a Deus, queridos. Amém? Então preste atenção no que Paulo nos ensina, que a nossa confiança, ela tem que estar em quem, queridos? Ela tem que estar em Deus. Ele diz, olha, não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos no Deus que ressuscita mortos. Ou seja, o que Paulo está falando? Nós confiamos no Deus do impossível. Diga glória a Deus, queridos. Quantos creem no Deus do impossível aí? Amém? Então a primeira forma de você reagir diante de uma situação que lhe sobreveio, diante de algo inesperado, você deve, querido, querida, confiar não em você mesmo, você deve confiar em Deus, porque esse Deus tudo pode. Aleluia! Esse Deus é poderoso, esse Deus pode todas as coisas, esse Deus ressuscita mortos. Aleluia! Então a primeira coisa que nós devemos fazer, primeira reação que o apóstolo Paulo nos ensina ao nos depararmos repentinamente com algo que não nos agrada, que algo que realmente vai exigir de nós uma resposta, querido, querida, diante da má notícia, diante da crise, diante da luta, da dificuldade, que vai exigir uma reação, mostre a tua confiança em Deus. Não confie em você mesmo, não confie em nada e em ninguém. Mostre que Deus está acima de todas as coisas. Diga glória a Deus. Segunda coisa, queridos, que eu quero mostrar, segundo tipo de reação, está ainda aí, vamos usar bastante 2 Coríntios, agora no capítulo 4, veja comigo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, a segunda reação, queridos, que nós devemos ter é, eu devo persistir em qualquer situação. Diga glória a Deus, queridos. Segunda reação, eu devo persistir em qualquer situação. Qual é a situação, querido, querida, que você está enfrentando? A reação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é essa aqui que Paulo nos ensina. 2 Coríntios 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não
desamparados, abatidos, porém não destruídos. Diga glória a Deus, queridos. Levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém, amados? Então, o que Paulo aqui nos ensina, queridos? Que eu devo persistir em qualquer situação. Você está sendo perseguido, a tribulação está batendo, assolando forte diante de você, o problema veio e te deixou perplexo, mas querido, querida, você não pode permitir absolutamente que essas coisas te desestabilize, te tire, meu irmão, minha irmã, a estrutura, que mine a sua fé. Não pode admitir isso em nome de Jesus. Antes você deve permanecer firmado no Senhor, em nome de Jesus. Como você deve reagir então, diante da tribulação, diante, sabe, de tanta perplexidade, perseguição, lutas que vêm, meu irmão? Reaja de que forma? Sem desanimar, né? Sem se abater, buscando sempre a tua vida estar centrada no Senhor. Amém? É assim, querido, querida, que nós vamos confundir o diabo, porque o diabo às vezes lança isso daqui, ó. Lança uma situação para nos angustiar, lança uma situação para nos desanimar, lança uma situação para nos abater, mas Paulo fala, olha só, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, desamparados, mas não abatidos. Amém, amados? Em nome de Jesus, abatidos, porém não destruídos, perseguidos, porém não desanimados. Amém? Ou seja, ele está se mostrando de que forma? Ele está se mostrando o quê? Firme no caminho do Senhor, se mostrando o seguinte: nada vai me separar do amor que temos em Cristo Jesus, como nós pregamos no domingo. Nada pode me separar. Eu sei em quem eu tenho crido. Diga glória a Deus, queridos. Paulo está falando então, em segundo lugar, queridos, que nós devemos persistir em qualquer situação. Diga glória a Deus. 2 Coríntios, ainda no capítulo 4 também, olha comigo agora o verso 16, é o terceiro tipo de reação que um cristão, que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve ter. Aí mesmo em 2 Coríntios capítulo 4, sendo agora os versos 16, 17 e 18, Paulo vai nos ensinar, preste atenção: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós, preste atenção agora nessa última parte, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que veem, elas são o que? Temporais, passageiras, e as que não veem, elas são o que? Eternas. Diga glória a Deus, queridos. Amém? Então, amado, amada, primeiro lugar, eu devo confiar no Senhor apenas no Senhor. Segundo lugar, eu devo persistir em qualquer situação. Terceiro lugar, eu devo olhar para aquilo que é relevante. Eu devo olhar para aquilo que é relevante. Essa tem que ser a tua reação, a nossa reação. Eu não devo olhar para as circunstâncias, eu não devo olhar
para as situações, porque elas são passageiras, elas são temporais. Eu devo olhar para o que é relevante, para o que é importante, para o que é necessário. Eu devo olhar para as coisas que são eternas. Diga glória a Deus, queridos. A minha vida está firmada em Deus, então eu vou buscar primeiramente o reino de Deus, porque eu sei que as demais coisas o Senhor vai me dar a vitória. Aleluia! Eu sei que o inimigo pode estar se levantando, arquitetando situações ali, mas elas vão passar. Amém, amados? Tem um dito popular que fala o quê? Não há mal que perdure para sempre, né? E é isso aí, meu irmão, é isso aí, minha irmã. Essa crise vai passar. Essa situação que estamos vivendo no país vai passar, né? Essa situação que de repente você está vivendo no seu relacionamento, na sua escola, no seu trabalho, enfim, eu não sei o que está te afligindo. Eu quero dizer para você, querido, querida, que vai passar. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Porque as coisas terrenas, elas são temporais. As coisas terrenas são passageiras, não vai ficar aí. Por isso, querido, querida, que nós não devemos permitir que a ansiedade tome o nosso coração. Não podemos permitir que os problemas, as circunstâncias difíceis minem, roubem a nossa fé. Não podemos aceitar, em nome de Jesus. Muito pelo contrário, nós devemos resistir, permanecermos firmes no Senhor. Nós devemos reagir, meu irmão, minha irmã, pensando no que realmente é necessário, no que realmente é fundamental, no que realmente é relevante, não essas coisas temporais. Eu não vou ficar olhando como uma galinha fica, né, ciscando, só olhando para baixo. É assim que a galinha fica, mas nós não temos visão de galinha, nós temos visão de águia, né? A águia voa nas alturas, ela tem um olhar, né, que consegue enxergar a 1 quilômetro de distância. Essa é a visão do povo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Aleluia! Então você, meu amado, minha amada, não olhe para as coisas temporais, porque elas são passageiras. Olhe, meu irmão, minha irmã, para as suas promessas, olhe para a tua vitória, olhe para o que é relevante, o que é importante, em o nome de Jesus. Amém? Ainda em 2 Coríntios, vamos no capítulo 6 agora, verso 10, o quarto tipo de reação que devemos ter diante de circunstâncias difíceis. 2 Coríntios capítulo 6, verso 10: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Diga glória a Deus. O que Paulo nos ensina aqui, pastor? O que ele quer falar com isso? Qual é o quarto tipo de reação que eu tenho que ter diante de situações difíceis? Você deve ser positivo. Amém, amados? Quarto ponto, quarto tipo de reação que você deve ter diante de circunstâncias difíceis: você deve ser positivo. Paulo fala, olha, entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, é o camarada que está tudo bom. É como o próprio Paulo fala: eu aprendi a viver em qualquer circunstância, ser positivo, sempre ver um lado positivo em todas as coisas. Amém? Tem gente que é complicada, que é exatamente o oposto, que sempre reage
negativamente, sempre reage com uma palavra de murmuração, de reclamação, uma palavra negativa, mas não deve ser assim a postura, não deve ser assim a reação diante das circunstâncias difíceis de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Amém, amados? Porque às vezes ficamos entristecidos, ficamos chateados, às vezes ficamos ali numa situação de abatimento, né? A pressão é tão grande, a luta é tão difícil, mas queridos, nós precisamos reagir como o apóstolo Paulo, ele está aqui nos orientando. Posso ouvir um amém, amados? Reagir positivamente, ser positivo sempre. Alimente a sua mente, mude o seu linguajar e seja positivo também nas suas próprias ações. Amém? Ações e reações. Estamos falando de reações. Amém? Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu devo confiar no Senhor, apenas em Deus, não em mim, mas em Deus. Eu devo persistir, em segundo lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Terceiro lugar, eu devo olhar para o que é relevante, para o que é importante, não para o que é temporal, passageiro, mas devo olhar para as coisas eternas, para o que é importante, para o que é realmente espiritual. Muito bem. Em quarto lugar, eu devo ser positivo sempre. A minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de agir tem que ser positiva, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus é positivo. Diga glória a Deus. Muito bem. Em quinto lugar, quinto tipo de reação que eu devo ter diante das circunstâncias difíceis, eu devo entender que a minha força, ela vem de Deus. Você entende isso, querido, querida? Que não dá para ser na tua força, que a força de Deus é ela que vai te completar, a força de Deus ela é suficiente. Você crê nisso? Então vamos ver o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12. Veja comigo o capítulo 12, verso 7. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Verso 8. Por causa disto 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça, ela te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga glória a Deus. Finalzinho do verso 11. Vamos ler o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Aí ele fala: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diga glória a Deus, queridos. Amém? Ou seja, nós devemos entender o que Paulo está falando aqui. A minha graça, Deus falando para Paulo, Jesus falando: olha, a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta. O poder do Senhor nos basta. Amém? E Paulo fala: olha, então eu recebo, porque quando eu penso que eu estou fraco, a graça de Deus me vem, e aí eu posso dizer que eu sou forte. Diga glória a Deus. Então, em quinto lugar, querido, querida, a nossa reação diante das circunstâncias difíceis é que eu devo entender que a minha força, ela vem de Deus. Amém? A nossa força vem de Deus, e a graça do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor sobre a nossa vida, ela nos basta. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Sexto tipo de reação diante de circunstâncias difíceis, vamos a Romanos 8, 28.
Volte um pouco agora na sua Bíblia. Vamos ao primeiro livro, depois aí dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 8, 28. Começam as cartas de Paulo. Romanos 8, 28. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, tudo bem? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga glória a Deus. Então, querido, querida, esse ponto aqui, esse tipo de reação, ele é fundamental na vida de um cristão. Ele é fundamental na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Palavra do Senhor, querido, querida, através aqui de Paulo, nos dá um ensinamento tremendo, nos dá um ensinamento muito especial, que eu devo crer que Deus está no controle. Diga glória a Deus, queridos. Você crê que Deus está no controle? Amém? Você crê que Ele nunca perde o controle? Às vezes enfrentamos situações difíceis e não sabemos como reagir. Tem pessoas que reagem desesperadamente. Tem pessoas que reagem desorganizadamente. Tem pessoas que reagem de forma impensada, intempestiva. E a consequência sempre é que vai dar ruim, não vai ser bom, não vai ser bênção. Mas, querido, querida, o apóstolo Paulo nos ensina, guarde isso, é fundamental para que você viva bem, é fundamental que você, querido, querida, assimile esse entendimento. Eu devo reagir sempre diante das situações difíceis, sabendo o quê? Que Deus está no controle. Ele nunca perde o controle. Então, quando a situação vem e você tem esse princípio vivo, enraizado na tua vida, você saberá e entenderá o seguinte: olha, Deus não perde o controle. Então Ele vai me dar o escape. Amém, amados? Ele vai me dar orientação, Ele vai me dar sabedoria, Ele vai me dar força, Ele vai dar um jeito, porque a minha vida está na mão dEle, meu futuro eu entreguei a Ele. Amém, amados? Então creia que Ele não perdeu o controle, creia que não sobrevém luta, prova, perseguição acima daquilo que nós não suportamos, acima das forças que nós temos. Deus vai intervir. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Deus, Ele vai agir, Deus, Ele vai mover o sobrenatural, mas você não será derrotado, você não será humilhado, você não será destruído, porque o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai lhe garantir a vitória. Reaja sempre, querido, querida, sabendo o seguinte: não deu? Está difícil? Está forte demais? Mas eu não vou parar, eu vou continuar andando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar persistindo, eu vou continuar confiante, porque eu sei que Deus nunca perde o controle. Eu sei que Deus está no controle. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Muito bem, esse é o sexto ponto. O sétimo e último ponto que eu quero compartilhar também está aí em Romanos 8. Agora o verso, por gentileza, abra comigo, o verso 37. Eu devo confiar sempre na vitória. Amém, amados? Confie sempre que a vitória vai chegar. Diga glória a Deus. A opção que Deus tem para a minha vida e para a tua vida não é derrota,
não é empate. Deus nos chamou não para sermos cauda. Deus não enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário para vivermos qualquer vida. Não. Deus me chamou para ser vitorioso. Deus me chamou para ser cabeça. Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Deus me chamou para ter vida e vida com abundância. Aleluia! Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso, querido, querida, que o Senhor, Ele nos alcançou. Foi para isso, querido, querida. Não foi para outra coisa senão para vivermos uma vida frutífera, uma vida de vitória. Amém? Deus te separou para isso. Então, decida, meu irmão, minha irmã, reagir diante de situações difíceis e complicadas. Você precisa confiar que a vitória é a palavra final de Deus para a tua vida, para o teu caso. Que você não vai ser humilhado, você não vai ser derrotado, que só existe uma opção para a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus. No final, nós seremos vitoriosos. Diga glória a Deus. Ele fala: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em todos esses problemas, diante de todas essas dificuldades, todas essas adversidades, você pode cantar sim o hino da vitória. Você pode sim declarar: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, recapitulando os 7 tipos de reações apropriadas que nós devemos ter diante das circunstâncias difíceis. Primeiro, eu devo confiar apenas em Deus. Eu devo persistir em qualquer situação. Eu devo olhar para o que é relevante, não para o que é temporal, passageiro. Eu devo ser positivo sempre. Mente, palavras e reações, ações e reações sempre. Eu devo entender que a minha força, ela vem de Deus. A graça do Senhor é que me basta. Eu devo crer sempre, querido, querida, que Deus está no controle. Ele jamais perde o controle. E 7º e último lugar, eu devo confiar sempre na vitória, porque Deus me chamou para a vitória. Amém, amados? Deus me chamou para a vitória. Eu não vou confiar na derrota, eu não vou confiar no empate, não. Deus me chamou para a vitória. Então só tem essa opção para a minha vida. No final, eu vou vencer para a glória de Deus Pai, porque Deus me chamou para isso. Diga glória a Deus, queridos. Que você guarde essa palavra no teu coração, no teu espírito, e que você reaja da forma que Deus projetou para todos nós. Reaja como um verdadeiro guerreiro, uma verdadeira guerreira, um campeão de Deus. Amém?